Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de Matemática 2 de hoje. Na nossa aula de hoje, iremos realizar a correção da atividade na folha passada no dia 10 do 2. Então, vocês procuram essa folhinha aí, tá? Pra gente dar início à nossa correção, né? Hoje estamos todos em casa, né? Durante essa semana estaremos todos em casa e esperaremos, né, o desenrolar das coisas, dos fatos, para vermos se continuaremos ou não, né, remotamente. Então, vamos lá para a primeira questão. Observe o diagrama e responda. Então, aqui a gente tem um diagrama, nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, eu quero aqui os elementos dos conjuntos A, B e C. Então, vamos lá, os conjuntos. O conjunto A, os elementos do conjunto A, é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, você coloca aqui dentro de chaves todos esses elementos. 0, 1, 2, 3, 4. Os elementos de B, conjunto B, é o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. Então, você coloca aqui dentro das chaves o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. Os elementos do conjunto C é o 2, o 4, o 5, o 8 e o 9. Você coloca aqui também, dentro de chaves. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: dado o conjunto A com os elementos 6, 5, 9, 3, escreva as seguintes sentenças utilizando os símbolos. Então, a gente vai dizer aqui, na verdade, vai escrever aqui, representando com os símbolos, né? Então, aqui eu tenho um item A, 9 pertence a A. Então, eu vou escrever 9 pertence a A, substituindo a palavra pertence pelo símbolo pertence. No B, 7 não pertence a A. Então, 7, eu utilizo aqui o símbolo não pertence a A. C, 5 está contido em A. Então, 5, no lugar da palavra contido, eu utilizo o símbolo contido em A. 4 não está contido em A. Então, 4 não está contido em A. Substituímos aqui pelos símbolos. Na questão 3, diz o seguinte: dados conjuntos A com os elementos 1, 9 e 8, e B com os elementos 1, 5, 0, e C com os elementos 2, 4, 5, 6 e 8, classifiquem verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar e caracterizar como verdadeiro ou falso. Item A, 1 pertence ao conjunto A, verdadeiro. 1 está dentro do conjunto A. B, 1 pertence ao conjunto B. 1 está no conjunto B, então é verdadeiro. C, 1 pertence ao conjunto C. No conjunto C, não tem aqui o 1, então 1 não pertence ao conjunto C, então essa afirmativa é falsa. D, 8 pertence ao conjunto A, verdade, ó. O 8 está pertencendo aqui ao conjunto A, ele é um elemento, verdade. 8 pertence a B, o 8 não é elemento do conjunto B, falso. F, 8 pertence a C, sim, 8 é um elemento de C, verdade. 0 pertence a A, o 0 não é um elemento de A, então falso. 0 pertence a B, 0 é um elemento de B, verdade. 0 pertence a C, o 0 não é um elemento de C, então é falso. Vamos para a questão 4. Sendo os conjuntos P, tal que X é uma letra do alfabeto latino, Q com os elementos A, E, I, O, U, e R, tal que X é uma consoante do alfabeto latino, complete cada item com contido ou não está contido. Então, a gente vai usar o símbolo contido, né? Está contido e não está contido, ok? Então, vamos lá. Item A. P está contido em Q. Então, quem é o conjunto P? É qualquer letra, né, do alfabeto latino. Qualquer letra não, perdão. São as letras do alfabeto latino, né? Então, é o alfabeto completo. Quem é o quê? É apenas o A, o E, o I, o O e o U, apenas as vogais. Então, P não está contido em Q,
Porque para ele estar contido em Q, aqui eu teria que ter todas as letras do alfabeto. Então, você usa o símbolo não está contido. B, P está contido em R. Quem é R? R é apenas as consoantes e o P são todas as letras do alfabeto, então também não está contido. C, Q está contido em P. Então, o Q, que é as vogais, está sim contida em P, porque aqui no P eu tenho todas as letras do alfabeto. R está contido em P, R são as consoantes, está sim contido no alfabeto, então está contido. Vamos para a questão 5, que diz o seguinte: considere que A união B são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A interseção B são os elementos 4 e 5. A menos B são os elementos 1, 2 e 3. Determine o conjunto B. Use os diagramas de Venn para representar. Então, vamos lá. A menos B. A menos B é você retirar de A todos os elementos de B. Então, quando eu tiro aqui todos os elementos de B, eu tiro também aqueles que estão em A, que se repetem A e em B ao mesmo tempo. Então, quem sobrou? 1, 2 e 3. Então, o conjunto A eu já sei que tem 1, 2 e 3. Quem é a interseção de A e B? 4 e 5. Então, o conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5. Quem será o conjunto B? Será todos os elementos que não estão aqui em A, somente a interseção que vai estar. Então, repita a interseção 4 e 5. E os outros elementos são aqueles que não estão em A, porque eu já tinha retirado daqui. Eu sei que esses são os elementos de A com a interseção. Então, é quem? 6, 7 e 8. Então, os elementos de B são 4, 5, 6, 7 e 8. Então, representando no diagrama, o conjunto A é 1, 2, 3, porque aqui eu tenho a interseção A e B. Então, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Então, a interseção é 4 e 5. E os elementos de B são quem? 5, 6, 7 e 8. E aqui a interseção A, B. Vamos para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: dados os conjuntos A, que é os elementos 0 e 1, e B com os elementos 0, 1 e 2, C com os elementos 2 e 3, determine A união B, entre parênteses, interseção, abre parênteses, B união C. Primeiro a gente vai resolver os parênteses, tá? A união B e B união C. Quem é A união B? Ó? A união B são todos os elementos de A mais os elementos de B. Então, vai ficar 0, 1, 2. Como um se repete em B e em A ao mesmo tempo, A e B ao mesmo tempo, não precisa colocar ele duas vezes, só coloca uma única vez. Quem é B união C? São todos os elementos de B mais os elementos de C. Então, vai ficar 0, 1, 2 e o 3. Ok? E agora, o que a gente faz? Agora, a gente vai resolver a interseção entre a união que a gente acabou de resolver. Então, eu vou fazer agora a interseção dos conjuntos aqui que eu calculei ou que eu encontrei a união. Então, quem é a interseção? Os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. No caso, é o 1, o 0 e o 2. O 0, né? O 1 e o 2. Então, nas uniões aqui, A união B e B união C. Então, A união B, interseção B união C, são 0, 1 e 2. Questão 7. Considere os conjuntos U com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto A com os elementos 1 e 2. Conjunto B com os elementos 2, 3 e 4. Conjunto C com os elementos 4 e 5. Determine U menos A, interseção B união C. Então, primeiro a gente vai resolver os parênteses, que é U menos A e B união C. Depois a gente resolve a interseção. U menos A será retirar todos os elementos de A, inclusive aqueles que se repetem em U. Então, vou retirar todos os elementos de A. Quem são todos os elementos de A? 1 e o 2, ó. Como eles se repetem aqui em U, eu tiro 1 e o 2. Sobra quem? 0, 3, 4, 5 e 6. Então, U menos A é 0, 3, 4, 5, 6. Quem é B união C? Todos os elementos de B mais os elementos de C, que é 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou pegar
e calcular a interseção de U menos A com B união C. Então, a interseção será os elementos que estão na diferença e na união ao mesmo tempo. No caso, o 3, o 4 e o 5. Então, U menos A, interseção B união C, é 3, 4 e 5. Vamos para a questão 8. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, aí a gente vai resolver para saber quem venceu, se houve empate ou quem perdeu e marcar a alternativa correta, tá? Então, vamos tirar os dados. A e B, 100 votos. B e C, 80 votos. A e C, 20 votos. Ok? Então, para me descobrir quantos votos teve no candidato A, no B e no C, o que eu vou fazer? Eu sei que o candidato que recebeu 100 votos foram os candidatos A e B, tá? Então, aqui no elemento, os elementos que fazem parte do conjunto A, eu tenho 100. E que A e C, 20 votos. Então, vou pegar 100 mais 20, que dá 120. No B, foram A e B 100 votos, então 100. B e C, 80. Então, 100 mais 80, que dá 180. E no C, no candidato C, foram B e C 80 votos, então 80, e A e C 20 votos, então mais 20, que dá 100. Então, o candidato A 120, o candidato B 180 e o candidato C 100. Então, quem venceu essa disputa? O candidato B com 180 votos. Então, o item A eu tenho. Candidato A venceu com 120 votos, falso, né? Então, aqui não é uma afirmativa verdadeira. O candidato A venceu com 140 votos, falso também. O candidato A e B empataram em primeiro lugar, falso, porque A e B não estão empatados. O item D venceu B com 140 votos, falso. E o item E venceu B com 180 votos. Então, a alternativa correta é o item E, onde o candidato B venceu com 180 votos. Vamos para a questão 9. Em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar que, item A, todo número racional é natural. Falso, nem todo número racional é natural, mas nem todo número natural é racional. Falso, todo número natural é racional. Então, totalmente falsa essa afirmativa. Todo número inteiro é natural. Falso, os inteiros negativos não são natural, mas nem todo número natural é inteiro. Falso, ó, qualquer número natural é inteiro. Então, falso. Todo número real é natural. Falso, nem todo número real vai ser natural, mas nem todo natural é real. Todo natural é real. Então, falsíssima. Todo número racional é inteiro. Nem todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. Todo número inteiro será racional. Então, falsa, falsa. O item é todo número irracional é real. Verdade, ó. Todo número irracional vai ser número real. Vamos para a questão 10. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a 3 esportes. Vôlei, representado pela letra V, basquete, representado pela letra B, tênis, representado pela letra T, cujos dados estão indicados na tabela a seguir. Então, aqui a gente tem o esporte e o número de pessoas. Vôlei, 300 pessoas, basquete, 260, tênis, 200, vôlei e basquete, 180, vôlei e tênis, 130, basquete e tênis, 100, vôlei, basquete e tênis, 50 e nenhum dos esportes, 50. Então, eu quero calcular, né, de acordo com esses dados, é correto afirmar o número de pessoas entrevistadas. Então, eu quero calcular aqui o número de pessoas entrevistadas de acordo com essa pesquisa. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos observar que a interseção de vôlei, basquete e tênis é 50. Então, eu vou retirar 50 aqui, ó, de basquete e tênis, de vôlei e
tênis e de vôlei e basquete, porque a interseção dos três é 50, então vou retirar 50. Então, vou tirar 50 também do tênis, do basquete e do vôlei, porque é a interseção entre os três, tá? Então, vou retirar 50 de cada um deles. Então, 300 menos 50 fica 250, 260 menos 50 fica 210, 200 menos 50 fica 150, 180 menos 50 fica 130, 130 menos 50 fica 80, 100 menos 50 fica 50. Então, e agora? Agora eu vou retirar, que eu já retirei 50 de todos eles, porque é a interseção entre os três. Eu vou ver aqui, ó, a interseção que eu tenho do vôlei. Eu tenho o vôlei e basquete, onde a interseção, ó, quando eu retirei 50, ficou 130. Aqui eu tenho a interseção do vôlei e do tênis. Quando eu tirei 50, ficou 80. E aqui eu tenho a interseção do basquete e do tênis, que eu tirei 50, ficou 100. Tirei, né, de 100, 50, ficou 50. Então, agora eu vou retirar, continuar retirando para me descobrir aqui o vôlei, o basquete e o tênis, ok? Então, eu já tinha retirado 50 de todo mundo. Então, eu vou retirar 80, que é a interseção entre o basquete e o tênis, que vai ficar 170. Depois, eu vou retirar 130, que é a interseção do basquete com o vôlei, que vai ficar 40. Então, o V, que é o vôlei, é 40, tá? Agora, eu vou retirar do basquete. Eu já tinha tirado 50, ficou 210. Aí, eu vou tirar mais 50, que é basquete e tênis. Tirando 50, vai ficar 120. Agora, eu vou tirar 130, que é a interseção entre o vôlei e o basquete, que resultou em 30, tá? Agora, eu vou te encontrar aqui do tênis. Eu já tinha retirado 50, ficou 150, que era a interseção entre os três. Vou tirar mais 50, que é a interseção entre o basquete e o tênis, que fica 100. E vou tirar mais 80, que é a interseção entre o vôlei e o tênis, que fica 20. Então, vôlei 40, basquete 30, tênis 20. Vôlei e basquete 130, vôlei e tênis 80, basquete e tênis 50 e basquete, vôlei e tênis 50 e nenhum 40. Então, eu vou somar todos eles. Então, vai ficar 40 mais 30 mais 20, mais 130, mais 80, mais 50, mais 50, mais 40. Somando tudo, vai dar no total 440, que a alternativa correta é a alternativa de item B. Vamos para a questão 11. Seja os conjuntos A 1, 2, 3 e o conjunto B 2, 3 e 5, determine o conjunto A menos B. Então, vou retirar todos os elementos de B, incluindo aqueles que se repetem em A. Tirando todos os elementos de B, vou tirar o 2, o 3 e o 5. Então, quem que se repete em A? O 2 e o 3. Então, vai sobrar apenas quem? O 1. Então, a alternativa correta é o item D. Vamos para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: dado o conjunto A, B0, BOYZERA, identifique quais as sentenças são verdadeiras. Item A, 0 pertence a A? 0 não, tá, gente? O pertence a A? O pertence a A, verdadeiro. I pertence a A, gente não tem a presença do I aqui, então é falso. X não pertence a A gente não tem a presença do X como elemento do conjunto A, então verdadeiro. 7 pertence a A, o 7 não é elemento do conjunto A, então é falso. B, O e Y pertence a A, verdadeiro. Ficou faltando só a vírgula para separar, tá, gente? A não pertence ao conjunto A, então aqui a gente tem a presença do conjunto do A no conjunto, então falsa, né? Porque A pertence ao conjunto A. B
está contido em A, o B está contido, porque ele está dentro do conjunto A, e também é verdadeira. A questão 13. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo. Determine o número de pessoas consultadas. Então, tem que determinar o número de pessoas consultadas. Então, aqui a gente tem a tabela, ó, com a marca A, B e C, com a interseção A e B, a interseção B e C, a interseção A e C, a interseção A, B e C e com nenhuma das 3 marcas, tá? Então, vamos começar retirando a interseção referente às três marcas. Então, vou retirar 5 do elemento do A, da marca B, da marca C. Tirando 5 vai ficar 100, tirando 5 fica 195, tirando 5 fica 155. Agora, a gente vai tirar 5 das interseções A e B, B e C e A e C. Então, 25 menos 5, 20, 40 menos 5, 35, 25 menos 5, 20. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai retirar as interseções que ficou faltando, né? A interseção B é quanto? 20. Então, vou retirar 20 de 100, que vai ficar 80. A interseção C também é 20. Vou tirar 20 de 80, que fica 60. Então, a marca A, né, aqui será 60. A marca B, eu vou retirar a interseção B e C, que é 35. Então, 195 menos 35 dá 160. A interseção A e B, que é 20. Então, 160 menos 20, 140. Então, o B aqui fica igual a 140. E o C? O C eu vou retirar a interseção B e, A e C, que é 20. Vou retirar a interseção B e C, que é 35, tá? Então, vai ficar 100. Então, o C fica 100. Então, agora eu vou somar, ó. A, 60, B, 140, C, 100, A, interseção B, 20, B, interseção C, 35, A, interseção C, 20. Então, vou somar e A, interseção B, interseção C, 5 e nenhuma das 3, 120. Vou somar tudo, né? Vai ficar 60 mais 140 mais 100 mais 20 mais 35 mais 20 mais 5 mais 120, que dá 500, ok? Então, 500 pessoas foram consultadas. Vamos para a questão 4. Seja o conjunto A 0, 3 e 7 e o conjunto B 0, 3 e 5, utilizando os símbolos pertence e não pertence, relacione. Item A. 3 pertence a A? Pertence. 1 pertence a B? Não pertence. 3 pertence a B? Pertence. 0 pertence a A? Pertence. 5 pertence a A? Não pertence. 7 pertence a A? Pertence. 7 pertence a B? Não pertence. 2 pertence a B? Não pertence. Questão 15. Considerando os conjuntos A, 1 e 2, B, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3, 7, 8, D, 3, 7, utilizando os símbolos está contido e não está contido, relacione entre si os conjuntos. A está contido em B? Sim, ó. A está contido em B. A está contido em C? Sim, ó. A está contido em C. A está contido em D? A não está contido em D. B está contido em C? B está contido em C. D está contido em A? D não está contido em A. D está contido em B? D não está contido em B. D está contido em C? D está contido em C. Ok? Vamos para a questão 16. No diagrama abaixo, A, B e C são 3 conjuntos não vazios. Marque V para verdadeiro e F para falso em cada uma das sentenças, conforme elas sejam verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A está contido em C. A está contido
em C, verdadeiro. B está contido em C, B está contido em C, verdadeiro. C está contido em A, falso. A está contido em B, falso. C está contido em A, falso. A está contido... perdão aqui, gente, voltando aqui, que eu errei bem aqui. C não está contido em A. Verdade, ó, o C não está contido em A. A não está contido em B, verdade. C contém A, verdade. C não contém A, falso. B contém C, falso. C contém B. Não, C está contido em B, falso. C não está contido em B. 17, ó. Sabendo que o conjunto A tem 20 elementos, o conjunto A interseção B, 12 elementos, e que o conjunto A união B tem 60 elementos, então o número de elementos do conjunto B é... Então, ó, A 20, interseção 12, a união 60. Então, vou retirar aqui, ó, 12 de 20, para mim saber quantos elementos tem. Sobra 8. Então, o conjunto A tem 8 elementos, a interseção AB 12, e o conjunto B. No total, a união tem 60 elementos. Então, para me descobrir o conjunto B, eu vou retirar a quantidade de elementos que tem A, que é 20, tá? Então, 60 menos 20, 40. E adicionar a interseção, que é aqueles elementos que vão estar em A e em B ao mesmo tempo. Então, 40 mais 12, 52. Então, B tem 52 elementos. Item D. Vamos para a questão 18. Numa escola, há N alunos. Sabe-se que 56 alunos leem o jornal A, 21 alunos leem o jornal A e B, 106 lê apenas um dos dois jornais e 66 não leem o jornal B. Qual é o valor de N? Então, vamos lá. Ó, 56 lê o jornal A, interseção A e B é 21. Tá? Então, vamos retirar aqui de A a interseção. Então, 56 menos 21 sobra 35. Então, A, 35. E ele disse que 106 lê apenas um dos jornais. Então, vou retirar aqui 35, do 106, 35, que é o A. Então, 106 menos 35 fica 71. Então, B igual a 71. Nenhum deles, né? Como ele disse que 66 não leem o jornal B, então aqui é o nenhum deles. Eu vou retirar aqui os que leem o de A. 66 menos 35 igual a 31. Então, N vai ser 35 mais 71 mais 21 mais 31. Ok? 35 mais 21 mais 71 mais 31, que vai dar 158, que é o item C. Então, 158 alunos. Vamos para a questão 19. Uma empresa realizou em uma comunidade uma pesquisa sobre o consumo de 3 produtos, A, B e C, fabricados por ela, abaixo os dados tabelados. Então, aqui a gente tem A, 720 pessoas, B, 650, C, 630, A e B, 200, A e C, 310, B e C, 350, A, B e C, 160, nenhum das três 100 pessoas. Então, vamos aqui, que a gente tem a interseção entre os três. Então, eu vou pegar e subtrair a interseção AC por 160, que é a interseção pertencente aos três, que vai ficar 150. A interseção B e C, retirar 160 também, que fica 40. B e C, retira 160, que fica 190. Então, agora eu vou encontrar o A, o B e o C individualmente, tá? Então, no A, eu tenho 720 pessoas, eu vou retirar a interseção dos três, que é 160, fica 560. Retiro a interseção C, que fica 410. E retiro a interseção B, que fica 720.
que fica 370. Então, A aqui, ó, é 370. Vamos pro B. Retiro a interseção comum aos 3, que é 160, fica 590. Retiro a interseção AB, que fica 450. E retiro a interseção BC, que fica 260. No C, eu tenho 630 pessoas, retiro a interseção ABC, fica 470. Retiro a interseção AC, que fica 320. Retiro a interseção BC, que fica 130. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e somar a interseção C, a interseção B, B interseção C, os elementos de A, os elementos de B, os elementos de C, A interseção B, interseção C e nenhum deles. Então, vai ficar 150 mais 40 mais 190 mais 370 mais 260 mais 130 mais 160 mais 100, que vai dar 1.400, que a alternativa correta é a alternativa de item C. Vamos para a questão 20. Considere o diagrama e determine a união B. Então, são todos os elementos de A mais todos os elementos de B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. A união C, todos os elementos de A mais todos os elementos de C, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. B, união C, todos os elementos de B mais os elementos de C, que é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os elementos de A mais B e C, né? Que são as uniões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no item E eu pedi para corrigir, que é A interseção B, B interseção C e A interseção C. A interseção B é 2 e 3, B interseção C, 3 e 6, A interseção C, 3 e 4. Questão 21, pede para usar os símbolos pertence ou não pertence e relacionar se o elemento pertence ou não ao conjunto, tá? Menos 5 pertence ao conjunto dos naturais? Não pertence. Menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 5 pertence aos racionais. Menos 5 pertence aos reais. 17 pertence aos naturais. 17 pertence aos inteiros. 17 pertence aos racionais. 17 pertence aos reais. 17 pertence aos reais positivos. Raiz de 16 pertence aos naturais, porque raiz de 16 é 4. Raiz de 10 pertence aos irracionais. Raiz de 64 pertence aos racionais. 1/2 não pertence aos naturais. 1/2 não pertence aos inteiros. 1/2 pertence aos racionais. 1/2 não pertence aos irracionais. 1/2 pertence aos reais. 85 centésimo não pertence aos naturais. 85 centésimo não pertence aos inteiros. 85 centésimo pertence aos racionais. 85 centésimo não pertence aos irracionais. 85 centésimo pertence aos reais. 85 centésimo pertence aos reais duas vezes, repetiu. Aqui 0,3 é o teu mandisma, pertence aos racionais. 0,333 não pertence aos inteiros. E 0,333 não pertence aos irracionais. E a última questão, que é a questão 22, diz o seguinte: o conjunto interseção de 2, 4, 6, 8 e 10 com 1, 2, 3, 5 e 7 é. Então, o elemento que está se repetindo em ambos é o 2. Então, você marca o item C. E a gente finaliza aqui a nossa correção. Quero receber fotos das atividades de vocês corrigidas. Beijos!